Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cláudio Firmino. Eu já coloco aí, ó, de cara o meu Instagram, prof.claudiofirmino. Minha fanpage no Facebook, @penal Cláudio Firmino, para vocês seguirem, tranquilo? Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui para vocês sobre os crimes contra a honra, beleza? Calúnia, difamação e injúria. Muita coisa vamos comentar aqui hoje sobre os crimes contra a honra, tá bom? Quem não me conhece ainda, repito, meu nome é Cláudio Firmino, professor Cláudio Firmino, Direito Penal, Legislação Penal, Processo Penal. Vamos gravar esse vídeo aí de crimes contra a honra, atendendo a pedido de vários alunos e também porque eu tenho constatado uma série de erros, uma série de equívocos de várias pessoas na internet, na imprensa e por parte de alguns alunos, confundindo aí esses três crimes contra a honra: calúnia, injúria e difamação. Tranquilo? Onde é que eles estão, professor? Eles estão lá no Código Penal, no artigo 138, calúnia, 139, difamação e 140, injúria. A gente vê várias pessoas cometendo erros em cima desses crimes. Por exemplo, chamar alguém de ladrão, chamar alguém de estuprador. Aí o sujeito fala: isso é uma calúnia, está me caluniando. E não é, pessoal, não é. Então esse vídeo especialmente é feito para tirar essas dúvidas que residem aí em cima de crimes contra a honra, beleza? Então, o que acontece? Como eu disse a vocês, 138, 139 e 140 do Código Penal. Esses crimes, já digo logo a vocês, esses crimes, eles são crimes de ação penal privada, ok? Essa é a regra. São crimes de ação penal privada, se ligue nisso, ó. Ação penal privada. Isso quer dizer que a vítima tem que contratar um advogado para entrar com a queixa-crime na justiça. É a petição inicial da ação penal privada, anota logo aí, ó, é a chamada queixa-crime, que é feita por pessoa que tem capacidade postulatória, advogado, defensor público, ok? Então essa queixa-crime, ela é proposta no prazo de 6 meses, contados da data da autoria do crime, da data que eu sei quem foi o autor do crime, tranquilo? Então, se ligue nisso, viu, pessoal? Essa é a regra geral, tá? A gente vai cuidar também, claro, das exceções, tá, pessoal? Daqui a pouco eu vou falar para vocês das exceções desses tipos de ação penal. Colocando para andar aqui os slides, o primeiro tipo deles é o crime de calúnia. Olha aí, ó, 138 do Código Penal, a calúnia, tá lá, ó. Pulou aqui, deixa eu voltar aqui, ele deu um pulo grande. Pronto. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos logo trabalhar aqui em cima da pena, né, turma? Vamos lá, ó. Em cima da pena é o seguinte: detenção de 6 meses a 2 anos, se é uma infração de menor potencial ofensivo, ok? Na delegacia instaurado um termo circunstanciado de ocorrência e a vítima, que a gente chama de querelante na ação privada, tem um prazo aí de 6 meses para processar o querelado, que é o acusado. Voltando para o tipo penal, ó, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, né? Vou até voltar para mim aqui, isso é importante. Fato definido como crime, pessoal, né? Então eu vou dizer que Maria furtou a padaria de seu João, sabendo que ela não furtou. Isso é o que a gente chama de animus caluniandi. Animus caluniandi. Eu sei que Maria não furtou a padaria,
mas eu começo a espalhar pela rua que ela furtou a padaria de seu João, sabendo que ela não furtou. Eu digo agora que Joãozinho cometeu o crime de homicídio no mês de março de 2020, sabendo que ele não cometeu. Que crime é esse? Calúnia. Então eu tenho que imputar um fato determinado. Um fato determinado que seja crime, ok? Então eu sei que a pessoa é inocente e eu estou agora imputando falsamente esse fato criminoso a essa pessoa. O parágrafo 1º do 138 vai dizer que na mesma pena, né, 6 meses a 2 anos, vai ter a mesma pena a pessoa que, sabendo falsa, né, a imputação, a propala ou a divulga, né, pessoal? Ou seja, é o crime da mulher fofoqueira, do homem fofoqueiro, que sabe que aquele fato que eu espalhei é falso e continua espalhando. Ou seja, continua também cometendo crime de calúnia, beleza? O 138 do Código Penal, ele fala sobre imputar falsamente crime. Ele não fala em imputar falsamente contravenção penal, entendeu? Então, o que acontece? Se eu imputar falsamente um crime a alguém, isso é, meu crime é calúnia. Mas se eu imputar falsamente uma contravenção penal a alguém, meu crime agora é difamação, entendeu? Então, o primeiro detalhe é esse. Se a imputação falsa dizer respeito a uma contravenção penal, então digo, ó, estão sabendo de Renato está praticando contravenção penal de jogo de azar no quintal da casa dele. Então veja, essa imputação falsa agora é de uma contravenção penal. Qual é meu crime? Difamação, 139 do Código Penal. Então, dito isto, para ser calúnia, a imputação falsa obrigatoriamente tem que ser de fato definido como crime. A calúnia cometida na modalidade verbal não admite tentativa, ok? Mas a calúnia cometida por escrito admite tranquilamente a tentativa, tá bom? Voltando aqui para os slides, ó. O que é que ele vai dizer? É punível a calúnia contra os mortos, tá bom? Então o cara tá lá num velório, imagine, né? O cara tá lá num velório e metendo pau no defunto. Ó, vocês estão sabendo aí que esse morto morreu durante um tiroteio no assalto aos Correios. Esse cara foi morto roubando a agência dos Correios. Tudo isso é mentira, tranquilo? Então quem é a vítima? É o defunto? Não. A vítima vai ser a família do defunto, que tem uma honra a preservar do seu nome, tranquilo? Então a vítima nesse caso aí é a família do defunto e não o defunto, né? O de cujos, que a gente fala, né, turma? Beleza, isso? Olha só, em regra é cabível a exceção da verdade, que eu vou explicar o que é isso, né? Na calúnia, em regra é cabível a exceção da verdade, que não cabe, por exemplo, se a calúnia é contra o presidente da República ou chefe do governo estrangeiro. Vamos entender isso aí, né, pessoal? É o seguinte, primeiro, a exceção da verdade é um meio de defesa na ação penal privada. Como é, professor? Justo. A exceção da verdade é um meio de defesa na ação penal privada. Traduzindo para o português, o que é isso? Imagine que eu, professor Cláudio Firmino, estou caluniando um aluno da sala, o aluno Marcelo. Disse, ó, eu chego lá na sala e digo, vocês estão sabendo que Marcelo foi que furtou o celular aqui na semana passada? Eu começo a espalhar que Marcelo furtou um celular dentro da sala de aula, sabendo que ele não furtou. Qual é meu crime? Calúnia. Massa. O que acontece? Marcelo agora me processa, a ação penal privada me processa pelo crime de calúnia. Eu estou sendo processado. Marcelo, que é a vítima, é o querelante, e eu, que sou o acusado, sou o querelado. Então eu vou me defender. Ele vai entrar com a queixa-crime, eu vou me defender, e eu posso, no meio de defesa, como meio de defesa, provar que eu estou dizendo a verdade. Isso é a exceção da verdade. Então, eu vou provar, seu juiz, que Marcelo realmente cometeu o furto em sala de aula. Eu trago, por exemplo, as imagens do curso que eu estou dando aula, que mostra ele abrindo a bolsa da menina e retirando o celular. Ou seja, eu provo que o que eu estou dizendo é verdade. O nome disso é exceção da verdade.
aí você é absolvido. Entenderam isso? Então, na calúnia, em regra, cabe a exceção da verdade. Só não vai caber, por exemplo, se a calúnia é proferida contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Aí não cabe a exceção da verdade. Falando sobre a exceção da verdade, anota logo aí que é importante. Vou falar dos 3 crimes. A exceção da verdade, em regra, cabe no crime de calúnia. A exceção da verdade, em regra, não cabe na difamação. Em regra, não cabe na difamação, vou explicar depois. E a exceção da verdade nunca cabe na injúria. Anota aí, bicho. A exceção da verdade, em regra, cabe na calúnia. Não vai caber, por exemplo, se for contra o presidente da República, essa calúnia. A exceção da verdade, em regra, não cabe no crime de difamação. E a exceção da verdade nunca cabe no crime de injúria. Beleza isso? Tranquilo? Então, tá aí, calúnia, 138 do Código Penal, ação penal privada, tá bom? Agora veja bem, se a calúnia for contra o presidente da República, o chefe do governo estrangeiro, coloca aí a observação, se a calúnia for contra o presidente da República, o chefe de governo estrangeiro, aí tu se liga nisso aí que eu vou colocar aqui, ó. Se for contra o presidente da República, o chefe de governo estrangeiro, aí aqui vai ser uma ação penal, olha aqui, ó, condicionada, preste atenção. Condicionada a quê, professor Firmino? Condicionada à requisição do ministro da Justiça. É um tipo de ação penal, tá bom? Ação penal condicionada à requisição do ministro da Justiça. Te liga aí, ó, se a calúnia é contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Então, obrigatoriamente, do crime de calúnia, ó, eu vou imputar falsamente fato definido como crime. Eu não vou dizer que o cara é ladrão, é estuprador, isso é injúria. Vou dizer que ele estuprou tal dia em tal lugar. Fato definido, ok? Não vou dizer que a mulher é uma ladra, não, vou dizer que a mulher furtou, a mulher roubou, sabendo que ela não fez, tá bom? Então, chamar alguém de ladrão, chamar alguém de estuprador, pessoal, isso não é calúnia, pelo amor de Deus, né? Isso é crime de injúria, beleza? Isso é injúria, 140 do Código Penal, que eu vou explicar melhor mais na frente. Dando continuidade, vamos para difamação. Difamar alguém, difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, né? É infração de menor potencial ofensivo. É um crime também, né, de ação penal privada. É um crime também de ação penal privada, até porque eu já disse a vocês que os crimes contra a honra, em regra, são de ação penal privada, né, turma? E é um crime de menor potencial ofensivo. Então, na delegacia de polícia não é instaurado inquérito, é instaurado TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Então, difamar alguém imputando fato ofensivo à sua reputação, né? Como é que a gente pode dar alguns exemplos para vocês entenderem isso melhor, turma? É o seguinte: na difamação, eu vou imputar fato ofensivo à honra de alguém que não seja crime, ok? Porque se esse fato ofensivo for crime, aí eu estou cometendo calúnia. Então, veja, toda rua tem um fofoqueiro e tem uma fofoqueira, ou tem mais de um. Então, veja, a mulher sabe que a vizinha está saindo com o outro vizinho, os dois casados, e um está saindo com o outro. Ó, uma gaia trocada lá, e a vizinha sabe. O que é que ela sabe? O que é que ela faz? Essa vizinha que sabe esse fato ofensivo, ela começa a espalhar. Vocês estão sabendo de Maria? Maria está tendo um caso extraconjugal com o João lá da esquina. Isso é uma difamação. O interessante, turma, é que na difamação, o fato imputado à pessoa, ele pode ser verdadeiro ou falso. Então, veja, mesmo que esse fato que a mulher está narrando, que a outra casada está saindo com o vizinho casado, mesmo que esse fato seja verdadeiro ou não, existe o crime de difamação. É por isso que não cabe exceção da verdade, pessoal. Porque
que essa mulher fofoqueira aí, ela quer acabar com a imagem da vizinha, ela quer acabar com a reputação da vizinha. Então, repito, o fato ofensivo à honra da pessoa, que não seja crime, esse fato da difamação pode ser um fato verdadeiro ou falso. Isso é importantíssimo, viu? Se ligue nisso. Então, realmente, se a mulher está saindo ou não com o cara, não interessa. Interessa que a mulher está espalhando esse fato, que ela está tendo relação extraconjugal com o outro. Então, imaginemos que estou passando no meio da rua, numa rua que tem vários motéis, e eu estou vendo um aluno lá, que é casado, conhece o cara tudo, entrando de moto no motel com travesti. Aí eu vou na sala de aula e digo, olha, aquele aluno Juninho, eu o vi entrando no motel com um travesti. Olha o fato. Tranquilo? Olha o fato. Entrando no motel com travesti. Um fato que ofende a sua honra. Preste atenção. Agora, se eu digo, esse aluno é gay, esse aluno é viado, aí é diferente. Aí eu estou ofendendo a honra subjetiva dele, isso é uma injúria. Todo xingamento, todo adjetivo negativo, quando eu quero menosprezar, humilhar, é injúria. Então, se eu xingar o cara assim, seu viado, seu travesti, isso é um crime de injúria. Não interessa se ele é ou não travesti, se ele é gay, se é viado, isso não interessa, porque o que eu quero atingir é a honra da pessoa. O crime é 140 do Código Penal, injúria, tá bom? Então, na difamação, eu vou imputar um fato ofensivo à honra do sujeito. Esse fato ofensivo que não seja crime. Ação penal privada, essa é a regra geral, tá bom? Vamos voltar aqui para os slides. Exceção da verdade, pessoal. Eu disse a vocês que, em regra, né, não cabe na difamação a exceção da verdade. Em regra, na difamação não cabe a exceção da verdade. Por quê? Porque mesmo que o fato seja verdadeiro, não compete a mim estar espalhando, né, coisas que ofendem a honra da pessoa. Mas o Código Penal vai trazer uma única exceção do cabimento da exceção da verdade no crime de difamação. Olha lá, a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Ou seja, esse é o único caso que cabe aí a exceção da verdade. Tranquilo? Esse é o único caso que cabe aí a exceção da verdade. Eu vou até trazer para cá porque isso é importantíssimo. Veja, o que é que está acontecendo aí? Eu digo assim, vocês estão sabendo de Mário, que é comissário de Polícia Civil aqui em Pernambuco? Olha, Mário, ele está pegando a viatura para fazer compras, para ir para a praia. Ele está pegando a viatura para andar com boizinhas, né? Com as namoradinhas dele. Ele está usando a viatura da Civil para isso. Veja, pessoal, esse fato é um fato ofensivo à honra de Mário. Mas como é um fato que tem tudo a ver com as funções de Mário na Polícia Civil, agora aí nasce o interesse público. Como é, professor? Eu estou dizendo, aquele funcionário do TJ, aquele funcionário da Polícia Civil, está usando o carro público para fins privados. Esse fato ofensivo à honra do cara, se for verdadeiro o que eu estou dizendo, vai haver o interesse público aí, ó. No mínimo vai ser o Ministério Público vai impetrar uma ação de improbidade administrativa contra Mário. Se esse fato que eu estou dizendo contra o funcionário público diz respeito às suas funções, agora há um interesse público em descobrir a verdade. Então, nesse caso, estou espalhando isso pela rua sobre o comissário Mário. Ele está me processando por difamação. Aí, nesse caso, eu posso usar a exceção da verdade para me defender, provando que aquilo é verdade, através de fotos, vídeos, testemunhas, provando que aquilo ali é verdade, que ele está realmente usando a viatura para fins particulares. Usa a exceção da verdade. O que é que o juiz vai fazer? Vai mandar tirar cópia dos autos, mandar para a Corregedoria da Polícia Civil, tirar cópia dos autos, mandar para o Ministério Público, para Mário ser processado, no mínimo, por improbidade administrativa. Lei 8429/92. Importantíssimo isso. Então, na difamação, não cabe, em regra, a exceção da verdade. Vai ter cabimento quando essa difamação for dirigida contra funcionário público em razão de suas funções. Outra coisa interessante também,
é a ação penal. Nesse caso de crime contra a honra cometido contra funcionário público em razão das funções, a gente tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, é a súmula 714. A súmula 714 do STF vai dizer que em crimes contra a honra de funcionário público em razão de suas funções, há uma legitimidade concorrente do Ministério Público, através de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, e também do próprio ofendido para ofertar queixa-crime. Então veja bem, pessoal, crimes contra a honra, que aqui diz a súmula 714 do Supremo, crimes contra a honra de funcionário público em razão da função, pode o Ministério Público entrar com ação penal pública condicionada à representação do ofendido, Ministério Público, e pode o próprio ofendido ofertar uma queixa-crime. Quem entrar primeiro afasta o outro da legitimidade. Então isso é importantíssimo. Então até aqui a gente viu calúnia e a gente viu difamação. Massa? Calúnia é um fato definido como crime. Difamação é um fato ofensivo à honra da pessoa que não seja crime. Então diga assim, ó, vocês estão sabendo daquela mulher Josefa que mora na esquina? Josefa, ela compra as pessoas na porta dela e não paga a ninguém. Ela compra e não paga. Isso é uma difamação. Agora, se eu uso o adjetivo, ó, Josefa é pirangueira, Josefa é checheira, é caloteira. Se eu uso adjetivos, aí o crime já é injúria. Que para ser difamação tem que ter um fato concreto. Eu vou narrar um fato concreto que pode ser verdadeiro ou não. Beleza? Vamos aí retornar para os slides e tratar agora do crime do 140, que é injúria, turma. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Então veja aí, na injúria, a dignidade ou o decoro. A injúria é crime, pessoal, que atinge a honra, anota aí, ó. A injúria é crime que atinge a honra subjetiva. Anota aí, a injúria atinge a honra subjetiva. Aqui é todo tipo de humilhação, xingamento, menosprezo, né? Passar para trás, humilhar, é o crime de injúria. Aqui, claro, estão incluídos todos os palavrões. Ó. Então, todos os palavrões, né? O cara tá xingando o outro aí, velho, né? Todos os palavrões entram aí no crime de injúria. Eu tô xingando alguém. Vamos lá, vou falar muito ainda sobre isso, tá? Injuriar alguém, ó. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Claro que se é infração de menor potencial ofensivo, na delegacia vai ser instaurado um TCO, tá bom? Tem que ser feita queixa-crime, né? Queixa-crime no prazo de 6 meses, através de advogado ou defensor público, prazo decadencial. Essa injúria aqui do caput é a chamada injúria simples, tranquilo? Injúria simples, ela é de ação penal privada, como eu acabei de falar para vocês, tá? O parágrafo primeiro vai trazer uma hipótese de perdão judicial, turma. O juiz pode deixar de aplicar a pena, isso é perdão judicial, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. A gente sabe vários casos em que o cara pediu para ser xingado, né? Fica provocando, aí o cara, cala a boca, cabra safado. Eu xinguei o cara, né? Injúria. Só que o cara estava provocando. Aí o juiz pode conceder o perdão a mim, que eu xinguei o cara de cabra safado. Ou no caso de retorção imediata. No caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, por exemplo, aí pode ter uma mulher xingando a outra. Ei, sua rapariga. A outra, rapariga é você, mal amada. Então veja, uma xingou de rapariga, a outra devolveu. Rapariga é você, mal amada. Então eu tenho uma retorção imediata. Aí o juiz vai dizer o seguinte para as duas: para de raparigagem vocês duas e concedo o perdão judicial. Lindo, né, turma? Lindo. Muito bonito. Vamos falar agora de injúria real. Tranquilo? Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que por sua natureza o meio empregado se consideram aviltantes, né, altamente humilhante, a injúria real, ó, com violência ou vias de fato,
injúria real, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Aqui é um concurso de crimes, tá? Se houver lesão corporal, por exemplo, vai ser injúria real, mas lesão corporal. Tranquilo? Deixa eu aqui voltar para mim rapidinho. Cadê? Para cá, aqui, pronto. Voltando para mim, pessoal, é o seguinte, ó. Na injúria real, eu tenho a prática da violência ou vias de fato. Por exemplo, no meio da rua, dou tapa na cara do inimigo meu, tapa na cara e digo, você é um merda. Você não passa de um merda, de um burro. E tome tapa na cara dele, humilhando o cara. Então, o homem, ó, o caso de Maria da Penha agora, o caso de Maria da Penha com crime contra a honra. Vê, o homem no meio da rua, encontra a mulher no meio da rua, largando o trabalho, e só porque ela atrasou meia hora, aí ele na frente das amigas dela, ele dá um tapa na cara dela. Pá! Vamos para a rua, vamos para casa, sua rapariga safada. Passe para casa, você não é nada. Humilhando a mulher. Isso é uma injúria real. Essa tapa na cara é para humilhar, para dizer quem manda é ele. Então, se essa tapa deixar vestígios, por exemplo, ele deu a tapa e arranhou o rosto dela. Aí eu vou ter injúria real, que o dolo dele é humilhar, mais lesão corporal, tudo com violência doméstica. Vê que interessante. E é bom narrar a vocês aí que o crime de injúria real com violência, se eu tenho um crime de injúria real com violência que deixou vestígios, né, causou lesão corporal, aí a ação é pública incondicionada. Isso é importante. No crime de injúria real com violência, a ação é pública incondicionada, né? Que eu vou ter no mínimo injúria real com a lesão corporal dos crimes, tá? 140, parágrafo 2º, Código Penal, 129 do Código Penal, que é lesão corporal, beleza? Então, injúria na forma simples é um crime de ação penal privada. Injúria na forma qualificada pela injúria real, com violência, né, que deixa aí marcas, vestígios, a gente tem aí uma injúria, que a ação penal é incondicionada. Beleza, é isso? Estamos no último crime contra a honra, que é injúria. Injuriar alguém, sempre lembra, é xingar, é humilhar, passar para trás, seu burro, sua burra, seu gordão, seu bochechudo, né? Todos os palavrões, sua rapariga, sua puta, isso aqui, tudo isso é crime de injúria, não esqueçam nunca. Então, ó, eu estava vendo agora há pouco os vídeos na internet, Facebook, Instagram, e tinha um grupo de pessoas pichando o muro, colocando assim, Bolsonaro assassino. A frase era essa. Aí filmaram a turma fazendo isso, ó, Bolsonaro assassino. Pessoal, é o seguinte, deixando de lado crimes contra segurança nacional, deixando de lado crimes contra a segurança nacional e cuidando apenas do Código Penal, analisando só na linha do Código Penal, é o seguinte, quando eu coloco lá Bolsonaro assassino, eu estou dizendo, Bolsonaro matou alguém em tal dia? Não. Se eu dissesse, Bolsonaro matou alguém em tal dia sabendo que não foi, aí era uma calúnia. Mas quando eu estou colocando contra ele um adjetivo negativo, Bolsonaro assassino, esse adjetivo negativo é uma injúria. Se eu disser assim, Bolsonaro ladrão, Bolsonaro matador, Bolsonaro estuprador, tá entendendo? Bolsonaro assassino. Todo tipo de instigamento, isso é injúria sempre. Sempre é injúria. 140 do Código Penal, não tem para onde correr. Beleza? E lembrando que, como é contra presidente da República, esse chamar Bolsonaro de assassino, aí é a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, que hoje é Sérgio Moro. Veja que coisa interessante isso, né? Então, o crime de injúria pode ser ação penal privada, que é a regra geral, pode ser ação penal incondicionada, pode ser ação penal condicionada à requisição do ministro da Justiça. E a gente vai ver agora há pouco o crime de injúria racial, que é o último, tá? Injúria racial é preconceituosa, é o 140, parágrafo 3º. Anota logo aí, que nesse caso de injúria racial preconceituosa é a ação pública condicionada à representação do ofendido. Ação pública condicionada à representação do ofendido. Então a gente vai para lá para o slide agora. Ó. Passando aqui o slide. Já falei da ação penal. Vamos agora cuidar da injúria racial, turma.
Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, ou procedência, ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, reclusão de 1 a 3 anos e multa. A injúria racial é uma injúria qualificada, tá? É chamada racial ou preconceituosa, é uma injúria qualificada porque tem alteração da pena. Isso é uma qualificadora, tá bom? Reclusão de 1 a 3 anos, aqui é prisão em flagrante delito e obrigatoriamente o delegado vai instaurar inquérito policial, viu? Porque a pena passou de 2 anos, aí, meu amigo, é inquérito policial. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, então eu digo, o seu negro safado, seu negro macaco, seu branquelo lesma, raça, cor, seu branquelo lesma, etnia, olha aí, seu chinês de merda, seu argentino ceboso, religião, olha, vários exemplos, irmão. Religião, seu espírita de merda, seu católico nojento, seu evangélico cabra safado, vários exemplos, estão vendo, turma? Religião, seu macumbeiro do quinto dos infernos, que é isso, bicho? Religião, tudo isso é injúria racial, presta atenção. Reclusão de 1 a 3 anos, é um crime grave, bicho, Origem, muito a ver com o Nordeste, por exemplo, vou lá para o Rio de Janeiro, vou lá para São Paulo, cara, ei, nordestino de merda, nordestino burro. Origem, isso é injúria, bicho, racial. Condição de pessoa idosa, olha aí, pessoa a partir de 60 anos, né? Pessoa a partir de 60 anos, diga, ei, seu velho imundo, sua velha safada, seu velho esclerosado, tudo isso aí, é injúria racial contra o idoso, exatamente. Eu digo assim, sua velha esclerosada, isso é injúria preconceituosa. E deficiência, portador de deficiência, aqui, seu cego imundo, seu aleijado de merda, seu aleijado incompetente, eu humilho a pessoa em razão da deficiência dela. Pessoal, em todos esses casos, é ação penal pública condicionada à representação do ofendido. É ação penal pública condicionada à representação do ofendido, tá bom? Então, a injúria racial, crime grave, né, pessoal? Crime grave. Dei vários exemplos aqui. Eu vou humilhar a pessoa em razão da raça dela, da cor, da etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Reclusão de 1 a 3 anos e multa, tá bom? Ação penal já falei. Olha que coisa interessante. Atenção, STJ versus crime de racismo. O que é que eu quero cuidar aqui? Foi o que o STJ fez, né? O que é que tem a ver injúria racial com crime de racismo? Vamos embora entender isso aí, né? Pessoal, é o seguinte, para mim aqui, veja, muita gente confunde também o crime de racismo, que está na Lei 7716/89, repito, Lei 7716/89, muita gente confunde o crime de racismo com o crime de injúria racial. Olha só, eu vou matar isso com um exemplo, para ficar fácil. Eu vou matar isso com um exemplo. Se eu digo assim, uma pessoa de cor negra, eu digo assim, seu negro cara de macaco. Veja, eu estou ofendendo a pessoa por causa da cor dela, a pessoa de forma individual. Seu negro da cara de macaco. Eu estou ofendendo a pessoa, tranquilo, de forma individual. Isso é injúria racial. Agora, se eu generalizo, é racismo. Veja, eu digo assim, todos os negros têm cara de macaco. Olha que racismo do caramba. Aí vai para a lei 7716/89, a pena é a mesma, reclusão de 1 a 3 anos. Se eu generalizar, eu digo assim, todo catimbozeiro, praticante de umbanda não presta para nada. É tudo safado. O que é isso? Eu generalizei praticantes de uma religião. Isso é o que? Racismo. Outro exemplo, todo evangélico é desonesto, ladrão e cabra safado. Todo praticante da religião evangélica não serve para nada. O que é isso, bicho? Isso é racismo.
Preste atenção, quando eu generalizo. Quando eu digo assim, esse nordestino é muito burro, nordestino burro safado, isso é injúria racial. Eu estou dirigindo ao cara. Agora, se eu digo assim, faça um favor para o Brasil, caso concreto, ó, faça um favor para o Brasil, afogue o nordestino, mata o nordestino. Eu estou generalizando, dizendo que todo nordestino não presta e tem que morrer. Isso é racismo. Isso é uma moça do Sudeste, né, foi condenada pelo crime de racismo. Então veja como é fácil. Se eu generalizar, é racismo. Eu digo assim, na minha empresa não trabalha negro, na minha empresa não trabalha pessoa de religião afrodescendente, racismo. Na minha empresa não trabalha nordestino, é tudo preguiçoso, racismo. Agora, se o cara vem na minha empresa e faz, Cláudio Firmino, me dá um emprego aí, bicho. Aí eu digo, tu é da onde? Eu sou do Nordeste. Você é um nordestino burro. Isso é injúria racial. Beleza? Então, se eu xingar a pessoa de forma individual, é injúria racial, reclusão de 1 a 3 anos. Se eu generalizar, você faz parte de uma raça burra, não sei o que tal, aí isso é racismo. Os dois têm a mesma pena, reclusão de 1 a 3 anos. Ocorre que a Constituição Federal, agora vem o mais importante, ó, a Constituição Federal, no artigo 5º, ela diz que a prática do racismo, que é a Lei 7716/89, a prática do racismo deve ser punido com pena de reclusão, que já é 1 a 3 anos, e é um crime imprescritível e inafiançável. Veja, o artigo 5º da Constituição, ele só prevê 2 crimes imprescritíveis, aqueles crimes que nunca prescrevem. É o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Repito, a Constituição Federal, artigo 5º, só prevê 2 crimes imprescritíveis no Brasil. Só 2. Racismo, que não se mistura com injúria racial, racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito. Aí veja agora o foi que o STJ fez. O STJ, bem resumido mesmo, o STJ, ele disse o seguinte, ora, se o racismo atinge a dignidade da pessoa humana, por causa de sua raça, cor, religião e etnia, a injúria racial também. Olha que coisa interessante, ó. A injúria racial também. Então o STJ pegou e estendeu essa imprescritibilidade para a injúria racial. Então o STJ diz que a injúria racial, assim como o racismo, é um crime imprescritível e inafiançável. Anota aí, ó, no teu resumo. A injúria racial, assim como o racismo, é um crime imprescritível e inafiançável. Beleza? Tranquilo, turma? Não esqueçam de seguir meu Instagram e também a minha fanpage, tá? Vou colocar lá de novo, que já tem gente aí dando um de esquecido aí. Não esqueçam, ó. Vou voltar lá. E não esqueçam de seguir o meu Insta, tranquilo? Vou voltar aqui, turma, ó. Bonitinho para vocês. Não esqueçam de seguir o Insta, tranquilo, olha lá. prof.claudiofirmino e a fanpage, né? @penal_claudiofirmino, né? Marca teus amigos lá no Instagram, prof.claudiofirmino e @penal_claudiofirmino, também marca teus amigos lá. Vamos fazer o seguinte agora, vamos para as disposições comuns dos crimes contra a honra, tá? Falar agora de majorantes, tal, etc. Ó. Aumenta a pena de 1/3. São 4 situações, tá? De majorantes. A pena aumenta de 1/3 em qualquer dos crimes contra a honra, se ele é cometido contra presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Aumenta de 1/3. Contra funcionário público, em razão de suas funções. A gente viu aquele caso que eu disse, ó, Mário, comissário de polícia, está usando a viatura para fins particulares. Aumenta de 1/3, tá vendo? A presença de várias pessoas, ou por meio que facilita a divulgação da calúnia, da difamação, da injúria. Então, redes sociais é muito comum isso. Contra maior de 60 anos, né? Ou portador de deficiência, aumenta de 1/3, exceto no caso de injúria. Por quê, professor, exceto no caso de injúria? Porque a injúria contra idoso
E injúria contra pessoa com deficiência já é uma injúria qualificada, entendeu? Já é uma qualificadora, a pena é 1 a 3 anos de reclusão. Por isso que não aumenta mais, porque já é um crime qualificado. Então preste atenção nisso aí, bicho. Ó, aumenta de 1/3 se for contra idoso e deficiente. Aumenta de 1/3 nos casos de calúnia e difamação. Então a calúnia contra um idoso aumenta de 1/3. A difamação contra um idoso aumenta de 1/3. Presta atenção. Mas uma injúria contra um idoso não aumenta de 1/3. Não aumenta de 1/3. Beleza? Parágrafo único, que é outra majorante, ó. Se o crime é mediante pago ou promessa de recompensa, né? Esses 3 crimes, aí a pena é em dobro. O cara ganhou dinheiro para xingar o outro. 143 é importante também, turma, né? Tá no finalzinho, tá? O querelado, né, que é o acusado, o querelado, que é o acusado na ação privada, que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou difamação, fica isento de pena. Presta atenção, isso aqui é a retratação, que eu vou explicar o que é. A retratação aqui só cabe na calúnia e na difamação. Então não cabe retratação na injúria. Anota aí, bicho. Não cabe retratação no crime de injúria. Né? Não cabe retratação no crime de injúria. Te liga nisso aí, tá, pessoal? Vamos voltar aqui rapidamente para mim. Veja só. Retratação no Código Penal. O que é retratação? É uma causa de extinção da punibilidade. Retratação é uma causa de extinção da punibilidade. Então, está lá no 107 do Código Penal, 107. São causas de extinção da punibilidade. Tem lá, morte do agente, abolício crimes, prescrição, decadência, perempção, perdão judicial, retratação do agente, que é do acusado, né? Retratação do agente nos casos em que a lei admite, que é no caso aí de difamação e calúnia, admite-se a retratação do agente em crimes contra a honra, difamação e calúnia. Então eu caluniei João e estou sendo processado por calúnia, eu sou querelado. Aí antes da sentença eu digo, olha, seu juiz, eu vim aqui me retratar. Eu retiro tudo que eu disse contra João, peço desculpas, eu estava com a cabeça quente, eu vim me retratar. Aí o juiz vai ver que essa retratação é cabal, é honesta, é sincera. Aí o juiz vai julgar extinta a minha punibilidade pela retratação no crime de calúnia ou no crime de difamação. Tá bom? Então, retratação 143 do Código Penal é uma causa de extinção da punibilidade nos crimes de calúnia e difamação. Beleza, pessoal? Voltando lá para os slides. Vamos lá. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia, né, ou difamação, utilizando os meios de comunicação, a retratação, que eu já expliquei, né, dar-se-á, se assim desejar o interessado, né, o ofendido, pelos mesmos meios que se praticou a ofensa. Então, voltando para mim, isso é uma redação de 2015 do Código Penal. Se o cara praticou calúnia ou difamação contra a minha pessoa em redes sociais, na imprensa, principalmente na imprensa, né? Jornal, televisão, rádio, eu posso exigir que a retratação seja pelo mesmo meio de comunicação, rádio, TV, jornal, pelo mesmo tempo que ele passou lá me caluniando, difamando, e no mesmo horário. Então imagina horário nobre, 9 horas da noite, uma calúnia contra Cláudio Firmino no canal 4, vamos supor. Passaram 15 minutos lascando o pau. Então a retratação vai ter que ter lá 15 minutos, naquele mesmo horário, o cara se retratando lá daquilo que me caluniou ou difamou. Beleza, pessoal? Então, ó, com isso, terminamos aí crimes contra a honra. Mando um abraço especial para meus alunos do Carreiras Policiais, ó. O Carreiras Policiais do Spa Jurídico em Recife, Pernambuco, beleza? Um abraço especial para os alunos da pós-graduação de Penal e Processual Penal,
do IMN, que é o Instituto do Magistrado do Nordeste, que é em Recife, Pernambuco também, né? Então, um abraço para os alunos do Espaço Jurídico em Recife, Pernambuco, os alunos do IMN, a pós-graduação, aquele abração, e tá aí, ó, com esse material que eu passei para vocês aí, vocês já podem fazer prova para vários concursos, delegado de polícia, agente de polícia, escrivão de polícia, guarda municipal, o que cair, crimes contra a honra, você aí pode fazer tranquilamente em cima com esses dados que eu trabalhei com vocês. Não errem mais, calúnia, difamação e injúria, não tem mais como errar depois dessa aula, tá bom? Sigam lá no Instagram, prof.claudiofirmino. Não esqueçam, terminou aí o vídeo, sigam lá no Instagram, prof.claudiofirmino. Tá bom, turma? Foi um prazer estar com vocês. Fique com Deus, Deus no comando, Cláudio Firmino na área. E como eu digo sempre, é até passar. Beleza? Um abraço.